No ar, programa Divinista. Nos próximos 25 minutos, as coisas importantes da vida. Programa Divinista. Programa Divinista. Programa Divinista. Não discutamos agora a origem do espírito e sua caminhada pelos reinos inferiores. Vamos encarar de frente estes fatores básicos à edificação: vontade, relativo livre-arbítrio, ação e responsabilidade. Porque ninguém jamais atingirá o grau crístico ou de unidade vibratória com o Pai Divino sem ter que conhecer e trabalhar no seio dessa realidade. Esta mensagem foi extraída do livro Evangelho Eterno de Oswaldo Polidoro, que está disponível para download gratuito no nosso portal www.conhecerparatransformar.com.br. Se você quiser receber em casa um presente nosso, em papel, na mídia tradicional, manda para nós o WhatsApp com o nome e endereço completo. Nosso WhatsApp é 996084846. Vamos ao tema de hoje, que é uma análise, uma discussão, um bate-papo, sobre o livro Um Médium de Transportes de Oswaldo Polidoro. Pois é, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui ao programa Divinista. Esse é o nosso espaço para a gente refletir sobre as coisas importantes da vida, como diz a nossa vinheta, que é o lado espiritual da vida. Aqui, todo começo de programa, a gente avisa, a gente é emanação divina, olha, nós temos um processo evolutivo a cumprir, olha, nós temos que chegar a ser Cristo no mínimo, porque na verdade a sagrada finalidade é voltar a ser Deus em Deus, seja lá isso que for, que a gente não entende direitinho ainda, tá bom? Então esse é o nosso espaço, é o seu espaço, fala com a gente, pergunta aí o que você quer saber, que a gente faz um programa. Essa abertura que a gente colocou, essa mensagem, eu quero ver se um dia a gente faz um programa sobre ela, porque dá pano para manga essa abertura, né, Jorge? Vamos lembrar aí nossos canais de comunicação. Não só isso, como é que a nossa evolução é rápida e segura, Jorge Rufino? Sempre buscando, de acordo com o exemplo de Jesus, viver de acordo com os 10 mandamentos, ou seja, não errando, e praticando tudo bem possível. E, também voltando a Jesus, praticar os dons mediúnicos de modo sadio, saudável, gratuito e em benefício do próximo. Ou no mínimo respeitar, né? Exatamente. No mínimo respeitar. Se a gente não pratica, no mínimo respeitar. Agora sim, as nossas mídias sociais. Olha, a obra de Oswaldo Polidoro é muito densa, muito intensa. Então a gente faz questão, claro, para quem queira, presentear os nossos seguidores com o livro Evangelho Eterno. Mande para nós um WhatsApp com o nome e endereço completo. Nosso WhatsApp é 996084846. E temos o nosso portal, www.conhecerparatransformar.com.br. E para dar continuidade, temos no TikTok, no YouTube, no Instagram, no Facebook, a página Informes Divinos, com muitas mensagens, inclusive com as fontes dessas mensagens. Exatamente. E lá tem Tem o Spotify, tá o programa de rádio. Tem o Spotify, onde a gente posta o programa de rádio. No Spotify tem também as orações de Oswaldo Polidoro, foram gravadas, e tem os livros também. Também. E no TikTok e no Instagram tem o link para o Evangelho Eterno. Você pode baixar em inglês, espanhol. Olha, fazendo um desafio para nossos queridos que nos acompanham aqui do Brasil. O Evangelho Eterno lá no TikTok está em português, em inglês e espanhol. Pessoas da Europa, pessoas até da Ásia já acessaram. Então acesse você também. Então você divulga lá, Informes Divinos, seu amigo, Informes Divinos, mas indica o programa da gente também, que a gente manda em papel, tudo bem. Mas hoje a gente vai retomar aqui com a engenheira, vidente, dirigente de orações em conjunto e palestrante Mara Pellegrini, para o último episódio do livro Um Médium de Transporte. Um Médium de Transporte. Mas primeiro fala do espaço dela. Já falo. Só lembrando que no YouTube, Conhecer para Transformar, a gente tem a Mara lá, ao vivo, quer dizer, está gravado, comentando esse livro em 4 episódios. Aqui foram em 2, mas lá em 4 episódios. Aí ela faz outros comentários, porque lá o tempo é um pouquinho maior do que a gente tem aqui. E a gente está junto com a Mara, lá no espaço dela. Nós estamos todo domingo, e ela... Sábado. Todo sábado. Ontem foi dia. Todo sábado às 10 horas. E a Mara tem vários outros horários. Ela pode dar o endereço lá pra gente e os horários dela. Nós estamos... bom dia a todos, um ótimo domingo. É sempre bom estar aqui para comentar sobre esses temas tão importantes e atuais, que é esse trabalho especial aqui do rádio.
Nós estamos toda segunda-feira às 20 horas, na rua Caetés 720, em Perdizes. Presencial, né? É o presencial, onde a Lenir está no sábado de manhã, nós estamos na segunda à noite. E ali nós temos várias outras programações que aí dependem do dia da semana. E estamos também na internet, no Instagram, Divinismo Perdizes, toda terça-feira, às 20 horas, fazendo a nossa live. Né? E temos as orações pela internet também, no Google Meet, Divinismo Perdizes, quarta e domingo, às 20 horas. A Mara faz muito trabalho. Eu até vou lembrar que eu e o Jorge, nós temos uma live que a gente faz também, toda quarta-feira, às 8h30, marido? 20h30. 8h30, 20h30. No Facebook. Informes Divinos. Informes Divinos, toda quarta-feira. É uma oração como se fosse uma presencial, tem vidência, tem tudo isso. É muito importante você participar de uma oração em conjunto e presencial, porque você tem a troca de energia, você tem aquela sinergia de estar com os outros. Mas vamos lá. Deixa eu fazer um lembrete. Oswaldo Polidoro passou a vida recomendando, procure, isso vale para todos nós, procure um local de oração bem cristão, onde se pratica os dons mediúnicos, onde se respeita a lei de Deus, e dizia ele, vá orar pelos outros no meio dos outros, né, Mara? É lindo isso que ele falava, né? E a gente tenta fazer. Exatamente. Mara, então vamos fazer um resumo aí do primeiro programa, para a gente recordar rapidinho até aqui, e a gente pode começar aí um resuminho para o ouvinte. Rapidamente. O livro, O Médio de Transporte, ele mostra um maravilhoso trabalho de ajuda espiritual, né? E ele faz o trabalho com consciência. Então, ele fica e sai do corpo. Ele e o Cabral. O Cabral, desculpa. Que é o protagonista do livro aí. O fazendeiro Cabral. E que quem chamou ele para trabalhar foi a mãe dele, a Áurea, desencarnada. Né? E aí eles fazem. E ele usa esses dons mediúnicos em prol do bem. Né? Então, e aí o seu Oswaldo, nesse livro, vai mostrando como faz isso, né? Quem faz, como é a ajuda, né? E no primeiro programa, né, a gente fala, né, que o desdobramento é quando você sai da matéria, né? Você sai do corpo, da matéria, do teu corpo material, e vai fazer os trabalhos, e ele com consciência. Ele sai e faz o trabalho com consciência. Por que a Marta está explicando isso? Porque ele é o médium de transporte. Então, ser um médium de transporte é isso que a Mara explicou aqui, né? Ele sai do corpo consciente. Porque sair do corpo a gente sai, né, Mara? Sempre. A gente sai. A gente, dormindo, a gente sai do corpo. Para onde a gente vai, são outros 500. Depende aí do nosso comportamento, depende aí da gente fazer oração à noite e tal. Mas ele sai consciente, ele vai trabalhar com a mãe dele do outro lado, que depois a Mara vai falar alguns casos, e ele lembra, e ele sabe o que aconteceu e tudo mais, tá? E, Mara, quais são os personagens? Tá. Isso, Jorge. Então, nós temos o Cabral, que é um fazendeiro, que mesmo sem ter esse contato espiritual, ele era uma pessoa muito correta e fazia as coisas certas. Então, a moral dele já era diferenciada. O comportamento dele já era legal, né? Já era legal. Aí a mãe dele, desencarnada, a Áurea, e aí depois tem a Marta, que é a governanta da casa, ele considerava como uma segunda mãe. E ela já conhecia um pouco esse lado espiritual. Ela já trabalhava esse lado espiritual. A primeira esposa dele, a Ana, que tirou a própria vida, e com eles tinham 2 filhos, a Isabela e o André. A segunda esposa dele, né, é a Catarina, e ele teve mais filhos. Aí não é descrito os nomes dos filhos, mas ele teve mais filhos com a segunda esposa, que também era médium e trabalhava. Aí os pais da segunda esposa, que era o casal Eliseu e Guisa, e o casal Viçosa e Augusto, Eliseu e Guisa também. E todos eles já trabalhavam com esse lado espiritual, eram fazendeiros também, e ele conhecia todos eles, né? Então, quando ele entrou nesse lado espiritual, ele trabalhava muito junto com esse povo, com essas pessoas, para ajudar. E também tinha o Terêncio,
que era um trabalhador da fazenda, e tinha o guia Aidar. Era muito interessante, porque o pessoal ficava muito, um pouco com medo, porque ele era curto e objetivo. Grosso, curto e grosso. É, Ele é eu um pensei no- desencarnado, né? O Aidar É um desencarnado. desencarnado. E por isso que eu pensei no curto e objetivo, melhorzinho. Né? Então ele eles faziam um trabalho e era muito certeiro, e o que ele dizia acontecia, porque também era uma pessoa, apesar de pouca cultura, era uma pessoa que tinha esse dom e sabia da responsabilidade Dele. Olha. Se der tempo, a gente vai contar alguns casos aqui interessantes. Fala, marido. A Mara, situando os personagens desse livro, O Médio de Transporte, me fez lembrar lá dos Mensageiros da Luz, né? O Nosso Lar 2. A gente nunca vem sozinho numa encarnação, quer dizer, independente de qualquer coisa. Vemos sempre em família. E mais ainda, né, Mara? As pessoas que trabalham a espiritualidade, com certeza, vêm juntos para um ajudar o outro. E se algum falhar, como diz lá no livro, lá, ninguém fica para trás. Ou a gente se ajuda, ou piora na situação. No livro, o livro que eu fiz no YouTube, que eu pretendo fazer aqui, vamos ver se acham uma brecha, que é Nos Planos da Morte, tem essa, ninguém fica para trás. Mas vamos lá, ó, através dessa história que a Mara contou, a gente vai vendo os exemplos das leis divinas, tá? Então, as histórias servem para isso. E no caso do Cabral, a Mara até já comentou. A Ana, depois de passar por um período de depressão profunda, se suicida. E aí, ele fica muito mal também. E esse é meio o estopim do início do trabalho espiritual do Cabral. Porque aí que ele vai ter contato com a mãe vai chamar e tudo mais. Mara, mas tem uma história aí atrás dos dois. Por que ela se... Quer dizer, não é que a história justifica ela ter suicidado, mas ajudou ela a se suicidar, né? Na realidade, Ana e Cabral, eles têm uma história de amor, assim, de aquele amor cego, né? Que de outra encarnação. Eles eram casados com seus respectivos companheiros numa encarnação anterior. Cada um tinha seus filhos. Quando se conheceram, eles abandonaram toda a família e foram embora para viver. E os dois tinham filhos, tinha tudo isso. Tinha filhos, tinha tudo. E foram embora, né? E isso deixou muito mal, não só os seus cônjuges, como também toda a família que estava em volta, com as crianças, eles ficaram com muita raiva. A Ana, ela, nessa encarnação, era apaixonada pelo marido, como o marido era apaixonado por ela. Eles continuavam com aquele amor, né? E ela começou, ele ainda era um pouco mais forte com esse lado espiritual, mas ainda ele não trabalhava. Ela, eu acho, um pouco mais fraca. Esses espíritos que eles machucaram estavam em cima da Ana. Se ela tivesse trabalhado espiritualmente, com certeza isso... Teria proteção, né? Teria proteção. É isso que o espiritismo chama de obsessão. Né? Eles aí. E aí? Tinha os obsessores. E ela não aguentou. E ninguém achava que ela ia se matar, e ela acabou se matando. Mas olha como é a espiritualidade, como é fantástico. Os filhos deles vieram como filho do Cabral e Ana, né? Os dois filhos. Os filhos abandonados. Os filhos abandonados vieram nessa encarnação como filhos deles. Além deles, o que a gente vai ver, o Terêncio. Que é o... É um capataz o Terêncio, né? Um capataz, né? O Terêncio e um menino chamado Pedrinho, que é o filho da Isméria, que na frente, já vou dar um spoiler, né? Vai se casar depois com o Terêncio. E o Terêncio vai cuidar também do Pedrinho, que na outra encarnação estavam juntos, porque eram os filhos deles que abandonaram. O Terêncio era filho dele antigo ou era um dos maridos? Era Olha que interessante. Antigo. Não falou nada de marido. Não, só das crianças, né? Das crianças. E é interessante que esse Terêncio, o Cabral trata muito bem esse Terêncio, né? Tem uma relação... Cuida dele. Cuida desse Terêncio. O Terêncio é meio bronco, né? É meio bem...
Meio não. É bem bronco, ele é... Vocês precisam ler o livro lá para vocês saberem. É bem gostoso esse livro. É muito legal. Mas, Denir, antes de falar do suicídio, ainda continuando o suicídio da personagem, Polidoro falava, né? Falou algumas vezes, nesse planeta ainda se pratica o amor pela resignação. Como é que é a história? Pela renúncia. Renúncia. A gente comentou isso. É o contexto, né? É o contexto. Porque assim, eu falei isso a semana passada. Eu sei porque eu ouvi o programa para saber onde a gente parou, né? Falei semana passada, no programa, no primeiro episódio. Ninguém, os autores dizem, ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Ninguém é culpado de gostar de ninguém. A questão é o seguinte, eu vou exercer o egoísmo, vou abandonar quem eu estou aqui, que eu tive um compromisso espiritual para ser minha família, para exercer a minha felicidade, né? Ou eu vou, de bom grado, sem bico, sem cara emburrada, renunciar. Por isso que o senhor está falando assim, o amor nesse planeta ainda se faz pela renúncia. Agora, e eu comentei também o seguinte, suicídio não é solução, é problemão, né, Mara? É muito problemão. Complica mais ainda. Problemão, porque a Mara vai dizer daqui a pouco para onde ela foi. É muito mais difícil. Aqui do lado de cá, por mais que você esteja sofrendo, a pessoa tem alguém que ajude lá. Do outro lado, não é assim. Então, o suicídio voluntário não resolve absolutamente nada, só piora a situação para próprio desencarne e para a próxima encarnação. E o involuntário também, que é quando a gente comete os excessos na vida. Muita comida, muita bebida, ou falta de comida, ou falta de bebida, tá bom faltar. Ou não dorme, ou trabalha em excesso. Aquilo que desgasta o corpo, que prejudica o corpo, é dado como um suicídio involuntário, né? E é contra os 10 mandamentos, consequentemente. Consequentemente. Mas, Mara, conta aí pra gente. O que a gente pode tirar aí desse... Olha, os ensinamentos que Deus é 100% interno, né? E Ele quer que seus filhos venham a também serem, né? Assim, a desabrocharem todo esse conhecimento, né? A revelação, ela adverte, ilustra e consola. Isso a gente vai ver nos casos. Exato. E que se as pessoas tivessem esse conhecimento, elas iriam praticar de uma maneira muito diferente. Elas iriam tratar a vida, enxergar tudo de uma maneira muito diferente, né? E as tomadas de decisões são nossas, não são de terceiros. A gente não pode dar culpa em ninguém. Exatamente. Né? Ô, Mara, só interrompendo, olha só que interessante. A nossa mensagem de abertura fala que você tem que ter vontade, livre-arbítrio e ação. É você que tem vontade, é você que decide se vai fazer ou não, é você que faz e se faz bem ou mal. Exatamente. E outra coisa, o karma, né? Que as pessoas só acham que karma é negativo. Não, tem o karma positivo, tem as suas coisas que você recebe. E são tanto negativo como positivo, você recebe, vocês são ressarcidos para você. Né? Exatamente. Olha que coisa interessante, gente. Nem todo resgate precisa ser doloroso, né? No caso da Ana do Ana e o Cabral acabou sendo, porque a Ana sucumbiu. Mas olha como que o resgate da dívida que eles tiveram no passado com aqueles espíritos que eles abandonaram foi feito sendo pais deles. Então, restabelecendo o vínculo de afetividade, né, Jorge? Desculpa, nós ficamos minha risada aqui. Eu ia falar, por isso que pai bate em filho. Ai, gente, o que eu faço com meu marido? Me conta, tá? Mas vai, Jorge. Desculpa, eu vou fazer gracinha e me perdi. Ô, Mara, Oi. vamos só dar uma pincelada rápida de como que a Ana foi socorrida. Então, é bem interessante, vamos bem rapidamente, porque a gente falou há 2 semanas atrás, né? Então, a Ana, a dona Áurea chamou o Cabral para irem fazer um socorro na subcrosta, na área de... Vale dos Suicidas. Do Vale dos Suicidas. E ela já não estava mais na parte mais embaixo. Ela já tinha subido um pouco. Já tinha sofrido muito, lembram? Que ela ficava revivendo aquilo constante do desencarne dela. Isso é terrível, né? E aí, quando ela foi socorrida nessa área, já era uma área de penumbra, mas era uma área mais, um pouquinho melhor, né?
E quando ela viu, né, O Cabral e a dona Áurea, ela se levantou, porque ela estava muito triste e estava com uma senhora que cuidava lá do lugar, era uma espécie de uma administradora. Olha que interessante isso. Aí, quando chegou, eles vieram, falaram que iam resgatar a Ana, que iam levá-la para um outro lugar, que ela ia ter de começar a continuar o seu resgate através do trabalho, como você disse. Cabral teve os filhos, cuidou dos filhos, porque ela tirou a vida, mas agora ela ia ter de trabalhar. E ela já mostrava que ela já tinha mais consciência para isso. Desculpa. Aí, quando eles começaram a levar, né, toda a equipe, que tinha uma equipe, se ninguém trabalha sozinho na espiritualidade, é sempre maravilhoso, tem uma que coordene, tem toda a equipe equipe começou a levar. Uma senhora chamou a Ana, essa coordenadora, falou assim: eu já estou aqui há bastante tempo, eu oro a Deus e peço muita ajuda, né, que me tirem desse local. E eu gostaria de saber se a senhora podia, falando para a Áurea, que era a coordenadora do trabalho, tirar, né, ela. Aí ela falou assim: cada um recebe o que merece. No momento certo, você vai sair. E aí a Áurea imediatamente entendeu que era intercessão divina e que ela poderia sair. Falou assim: vá por aquele caminho, continue se ligando a Deus. Eu até arrepio quando eu ouço isso. Que você vai sair desse local. Olha que maravilha. Quer dizer, ela ali, consciente do erro dela, já estava ressarcindo através de trabalho, ajudando, ela estava apoiando naquele momento a Ana, e ela foi levada, ela foi sozinha, né, andando, falando assim, para um outro lugar melhorzinho. Para outro lugar. Fala, Marisa, que eu quero comentar. Eu não posso esquecer uma coisa, fala aí. Então, anota aí. Já esqueci. Esse livro que a Mari está comentando conosco hoje, e outros livros de Oswaldo Polidoro, contando detalhes sobre muitos casos, né, do lado espiritual, estão disponíveis no nosso portal para download gratuito. Nosso portal é www.conhecerpratransformar.com.br. Então são livros que detalham a vida do outro lado. Mas o livro essencial desta obra chama-se O Evangelho Eterno, que está previsto no Apocalipse, capítulo 14, versículo de 1 a 6. E fazemos questão, para quem queira receber, presentear os nossos ouvintes, basta mandar um WhatsApp para nós com o nome deles completo. Nosso WhatsApp é 99608-4846. O que eu queria comentar, porque eu anotei aqui, gente, por isso que eu trago o caderninho. É o seguinte, a Mara falou: todo mundo trabalha com equipe, tem um coordenador. A gente já viu isso, e a gente ainda vai ver mais um pouco esse ano, se der certo, se eu combinar com a Cíntia. Porque a Cíntia contou pra gente o lado de lá, ela fez A Vida Além do Véu, A Vida dos Mundos Invisíveis, né? E você vê que tem equipe, que tem coordenador, que tem tudo bonitinho. Mas, Mara, vamos para um caso bem interessante, até um pouco controverso, que então a coisa desenrolou, o Cabral começou a trabalhar espiritualmente, isso está bem lá na frente, que é a questão dele mudar a fazenda dele, como era e como é que ficou, como é que rolou essa história? Não, isso é fantástico, né? Quando você é um trabalhador, né? E imagina, você tem de se desligar de todo o teu ganha-pão. A espiritualidade, já num determinado momento, diz que o trabalho dele era muito importante, ele estava agindo. E ele conseguiria atingir um patamar acima, maior de trabalho, né, mais abrangente, maior não, mais abrangente, se ele mudasse, porque não estava certo abater animais. Porque a fazenda dele, gente, era de corte, de corte de animais, de gado, né? Pode continuar. Exato. E aí, o que ele fez? Imediatamente, ele nem pensou duas vezes. Não é o nosso caso, gente, né? Muda, né? Muda o foco. E consegui. Ele falou, nem sabia como lidar com as outras coisas. A vida inteira, eu acho que ele já herdou isso. Era a fazenda de corte. Aí, ele pegou e mudou, foi vendendo gado, foi doando. Ele recebeu de presente um monte de porco antes, que ele tinha começado a cuidar de porco. Ele deu para o vizinho, que é o sogro dele,
né? Que vai ser da segunda esposa, da Catarina. Ele deu os porcos e ele foi mudando e virou uma granja. E uma fazenda com um pouco de verdura. Olha só a mudança. Ah, não, mas é uma granja, não de galinha, nada disso. Não, de ovos. Ovos. Ah, de ovos. Agora, ele podia ter mantido também o gado com o gado leiteiro. A gente não sabe, né? Não diz aqui. Ele mudou. Ah, de ovos, entendi. De ovos. Ele transformou numa granja e incrível, né? Ele recebeu essa... porque a espiritualidade não manda, ela informa. Orienta. E aí, orienta, aí você aceita ou não. E cresceu, e ele conseguiu alimentar muito bem todos que estavam ali trabalhando Embaixo e dele. viviam da fazenda. Olha, pode falar, marido. Ele partiu do promover o consumo de carne, né, para outras alternativas. Agora, eu anotei aqui, precisa ter muito cuidado com certas generalizações, com certos modismos. No livro Ser Eterno, Oswaldo Polidoro diz assim: e o grau de santidade dos sobrantes da terra resultará também em evitar carnivorismos, porque o teor vibracional das carnes dos animais prejudica profundamente o nível vibracional do ser humano. Isso depõe contra a sublimação dos traços mediúnicos em geral. Por que a gente fala isso? Porque é o seguinte, cada caso é um caso. É o caso do Cabral. O Cabral, na história dele, naquele momento histórico dele, para ele era melhor isso. Então, cada caso é um caso. Por que a gente fala cuidado com o modismo? Porque, assim, nós, como humanidade, estamos evoluindo também. Hoje em dia, quer dizer, os estudos mostram que a carne é importante. Se você for substituir a carne, você tem que tomar muito cuidado. E nós, com a evolução, vamos rumar para o vegetarianismo. E mais para frente... Aliás, será frugívera. Frugívera, só de fruta. Exato. Hoje em dia, a carne tem estudos que mostram que faz parte do sistema imunológico, da construção muscular. Dá para ser vegetariano. O cérebro. Dá para ser vegetariano, com orientação, tudo direitinho, tá? Tem um caso muito igual... Só não digo que a Mara falou que tem que ser vegetariano. Não, isso tem. Não. Então, para o Cabral, para a história dele, para aquele momento, era importante que ele mudasse. E mesmo porque a mediunidade dele era de sair do corpo, né? Mas você sabe que tem um caso muito parecido no livro A Visão do Cristo, que também é feito alguma coisa parecida, e lá está escrito assim: a carne um dia, deixará de ser alimento dos homens. Nos mundos melhores do que a nossa pobre moradia, ninguém mais come carne. Ou seja, tudo com a evolução. Quem pode ser vegetariano? Eu tenho uma neta, nasceu vegetariana. A Serena nasceu, ela não põe carne na boca desde bebê. Era pequenininha, sabe? Ela jogava fora. O que a gente pode tirar de ensinamento dessa questão do Cabral ter aí ouvido e seguido? Dá tempo ainda? Eu tenho um minuto para esse bloco, dá tempo. Tá, o que eu acho, né, que acreditar em Deus e seguir suas orientações corretas, né, nível, né? Nível elevado, num bom local que você conhece, Isso. com pessoas muito sérias, né? E entender que trabalhar em prol do bem e do bom dá frutos, e dá muitos frutos. Respeitar o próximo, inclusive os animais. Não ser mesquinho e saber dividir e compartilhar. Olha. Porque ele compartilha, ele mostra isso o tempo todo. Do sagrado princípio partimos, em idênticas condições, para ganharmos o reino da verdade a custas de sacrifícios pessoais. Até sacrifício pessoal. Mas tá joia. A gente volta daqui a pouquinho, não sai daí, toma sua aguinha, seu cafezinho. A gente volta aqui no segundo bloco, tá bom?